Olá pessoal, algumas melhorias substanciais aconteceram nesse último mês no conversor de Basic para Assembly, relacionadas a sprites, a parte gráfica. Entre essas melhorias estão aqui a configuração do modo do sprite no comando screen. Temos a atribuição do padrão do sprite, da cor do sprite, color sprite, e temos também o comando que foi implementado, o comando do put sprite, para poder mover o sprite na tela. São os comandos básicos dessa melhoria que houve aqui no sistema. Umas melhorias adicionais para permitir que o programa funcione com sprites foi o desenvolvimento aqui do comando data. O comando data aqui é essencial, data read, porque geralmente nos programas em Basic, o desenho do sprite, os dados do sprite são definidos via comando data. De uma forma meio arcaica, mais à frente eu pretendo criar um comando específico de data para tratamento de sprite, um sprite data, que quando você definir ele já vai jogar aqueles dados diretamente na tabela de padrões de sprite, sem ter que fazer um loop for next aqui, uma leitura na mão, em string, em concatenação de string, que é algo muito demorado, muito pesado. Eu vou criar um comando aqui, uma ampliação da linguagem, que vai ser o sprite data, que quando você colocar os dados, os bytes, eles serão copiados automaticamente para a tabela de padrão. E outras variações de ampliação que eu pretendo colocar, que é para poder importar esses bytes da tabela de padrão de um arquivo, ou de forma em runtime, em tempo de execução, ou então em tempo de compilação, para já pegando de um arquivo e jogando dentro da ROM, sem dar muito trabalho para o programador. Mas por enquanto eu desenvolvi o conversor já respeitando a forma natural que geralmente é feita. Para demonstrar esse programa rodando, eu vou copiá-lo aqui, copiar para o emulador e vamos ver a execução dele. E está aí o sprite. Estou movendo aqui com as setas do emulador, do teclado. E nós podemos ver que ele se move na velocidade interpretado, né, do que o programa interpretado permite. Agora eu vou executar a versão compilada. A versão compilada, eu vou compilá-lo aqui na hora. Tá aqui o comando. O target vai ser ROM, ele vai compilar para o formato ROM, que ele vai gerar o código em assembly para o formato ROM e depois em seguida ele vai chamar o Pasmo automaticamente para compilar esse arquivo assembly. E aqui é o nome do programinha basic aqui do arquivo. Quando eu rodo aqui, ele diz que criou com sucesso o arquivo ROM e vamos executá-lo aqui no emulador. E aí está o sprite e o mesmo programa rodando compilado. Veja como quando eu mexo com as setas do teclado, ele se move bem mais rápido do que no interpretado. Eu fiz uma versão mais avançada aqui desse programa, que é o Sprite 2. Ele, ele tem um sprite mais simples, mas ele é mais avançado, tem mais código que é adicionado. Foi, na verdade, um exemplo que eu peguei na internet de sprites. Aqui ele utiliza adicionalmente um modo de cor com string, que é o sprite multicolor, né? Que o mesmo sprite tem para cada linha do sprite uma cor diferente. Então isso também já está desenvolvido aqui o conversor já consegue identificar o que é esse comando e já respeita. Ele faz aqui também uma brincadeirazinha com line, que também foi desenvolvida essa parte de step que não estava antes. Mas vamos rodar esse programa agora para vermos como é que ele funciona. Primeiro vou rodá-lo interpretado.
Vamos primeiro rodar esse programa interpretado. Tá aqui ele. Tá aí ele rodando na velocidade do interpretado. Quando eu movo aqui as setas, ele move também aqui na velocidade do interpretado. O sprite aí está sendo. Ele tem uma sombrinha aqui, que se for ver uma brincadeira, são dois sprites, né? Agora vamos rodá-lo na versão compilada. Eu já estou com ele compilado aqui já aqui na lista. Sprite 2. E quando rodamos ele compilado, é possível notar que a diferença de velocidade é bem maior, né? Ele roda bem mais rápido. E quando eu movo aqui com as setas, ele também funciona bem mais rápido. Esses dois programas eu testei eles no Hotbit, MSX1, que é uma coisa interessante. Esse aqui, esse programa específico está usando um sprite multicolorido, que funciona só no MSX2 na Screen 5, né? Para MSX1, se não me engano, só funciona na Screen 3, que é uma de baixa resolução. Porém, e esse programa aqui, como eu mostrei anteriormente, ele está rodando aqui na Screen 5. Porém, eu estou desenvolvendo aqui o conversor para que o programa compilado ele rode em qualquer MSX, né? Mesmo no 1. E que comandos avançados pertencem só ao 2, ele ou faça uma adaptação, uma simulação da execução desse comando, ou ele ignore. Mas que o programa não trave quando rodar no MSX1, significando que se eu pegar esse aqui no emulador e selecionar um MSX1, esse programa vai rodar com as limitações do MX1. Aqui no caso ele vai transferir da screen 5 para a screen 2. E está aqui o mesmo programa rodando, só que o sprite aí não é multicolorido, obviamente, que na screen 2 não é. Mas permite que o mesmo programa, com a mesma compilação, mesma ROM, rode com os recursos do MX2, quando tiver no MX2, e quando for no 1 ele faz um downgrade e roda da melhor forma possível no MX1. Então, quando eu rodei ele no meu Hotbit, ele rodou nessa forma aqui, nesse formato, mas funcionou corretamente. Eu fiz questão de fazer um teste aqui no hardware, porque quando eu fui, há um mês atrás, comecei a implementar essas mudanças no conversor, eu me deparei com um problema interessante. Tinha uma parte das rotinas matemáticas que eu utilizei lá do Zeda aqui no conversor, que quando eu fazia multiplicações, no hardware ele travava. No emulador, testei em 3 emuladores, todos funcionaram. E no emulador ele não dava problema, mas quando chegava no hardware ele travava. Aí depois de muita investigação, porque obviamente inicialmente eu não sabia que o problema era no módulo matemático, e tão pouco que era na parte de multiplicação, depois de muito debugar, fazer programas testes, debugando passo a passo, com muita dificuldade no hardware, eu consegui identificar o trecho que travava e eu descobri que que nessa rotina de multiplicação do Zeda, ele, quando mandava uma constante para ser multiplicada, ele tentava alterar inadvertidamente essa constante, fazendo com que no emulador ele permitia alterar a constante na ROM, mas no hardware, obviamente, ele não permitiu, né? Ele não permitiu mexer numa variável de memória que estava no espaço da ROM do cartucho. Então, eu tive que alterar, foi uma alteração simples, mas foi difícil pegar esse bug, significando que é sempre bom pegar um programa desses que é feito em assembly e testar em hardware para ver se vier a ter algum problema. Eu tive também muita dificuldade em desenvolver a parte aqui do data e do read, porque o data ele não é feito especificamente para sprite, ele é meio genérico. Você pode colocar qualquer tipo de dado, né? Pode botar um número fracionado, pode botar uma string, pode misturar tipos de dados. Então eu desenvolvi para que ele fosse dessa forma, que ele fosse multifacetado, que ele possa ser usado em qualquer tipo de dado. Para que isso fosse acontecesse de forma tranquila no assembly, ele obviamente gasta muito mais espaço na memória, porque ele vai ter que estar representando todo o tipo de dados que tiver lá no data, e no comando read ele demora mais tempo, porque ele tem que interpretar que tipo de dado que ele está lendo no momento, ele tem que criar uma tabelinha e tal. Então, ele não é feito
Esse é o resumo da conversa, que ele não é feito para economizar memória e nem para ser rápido na execução de um programa. O modelo que é esse comando data. Então, quando ele é aproveitado para sprites, por exemplo, aqui no compilado, na versão compilada, ele vai ocupar mais espaço que deveria e vai ser mais lento do que deveria, porque ele está esperando que seja qualquer tipo de dado que esteja aqui listado, não só o tipo byte para a sprite. É por isso, é um dos motivos que eu também vou desenvolver um comando específico de data para os sprites, que é um comando sprite data, onde você vai colocar os dados, os bytes, e ele vai jogar direto já, copiando direto para a tabela de padrões de sprites. Vou fazer a mesma coisa para o padrão de tela, para fazer um tile map, né, um mapa de ladrilhos, né, em português, assim, da, da tela, para você conseguir montar o fundo da tela, o background, de forma mais simples também, sem ter que fazer muita artimanha aqui no Basic. Então eu vou também criar aqui um tile data, onde você vai colocar o dado, ele vai jogar no padrão, vai copiar diretamente para o padrão, para a tabela de padrões da tela, e eu também um tail sprite aqui, um comando que você, um put tail, que permite que você use o padrão, modifique os padrões da tela com mais facilidade, sem ter que fazer também muita artimanha aqui no Basic. Mas isso aí mais na frente eu vou explicar direitinho como é que são as minhas ideias para isso. Mas a ideia final é que facilite você desenvolver um jogo em Basic compilado, sem ter que fazer muito, escrever muito código e com várias partes já automatizadas que vai rodar em assembly nativo, tornando mais rápido essa execução. Tenho várias ideias aí para frente. Primeiro eu tô só tratando aqui os comandos básicos. Os próximos comandos básicos que eu vou implementar vai ser aqueles relacionados a sprite, que são ligados ao onInterval, e o outro é o comando para detectar se o sprite, se houve colisão de sprite. Eu também vou desenvolver essa parte aí de colisão, da forma que normalmente é usada no Basic, com um aditivo que eu vou botar alguma função que quando ele rode essa detecção de colisão, ele vai indicar quais são os números dos sprites que colidiram, os dois sprites que colidiram. Eu vou fazer a rotina em assembly para poder rapidamente ele detectar qual é o número desses dois sprites para quando for no Basic ficar mais fácil de identificar, né? Sem ter que fazer muito código Basic para poder pegar qual foi os sprites que colidiram. Então eu vou criar uma função, duas funções que vai trazer o sprite 1 e o sprite 2, supondo que são só dois sprites, né? E que essa rotina ela vai facilitar. Também eu vou demonstrar isso mais na frente, essa ideia, o rascunho dessa ideia, no momento que ela tiver já bem mais madura, né? Por enquanto são só ideias iniciais, mas que vão facilitar bastante aí o desenvolvimento de jogos em Basic compilado, logo porque eu mesmo também quero fazer tenho algumas ideias de jogos que eu quero implementar, e eu quero fazer em Basic com alguns recursos adicionais aqui de assembly para que o jogo fique bem legal e bem profissional, né? O mais profissional possível. Bem, senhores, esse aqui é o que eu tinha hoje aqui para demonstrar. Espero que vocês tenham, tenham gostado aí do resultado. E vamos aguardar aí as próximas melhorias para ver se surge o primeiro jogo compilado, talvez a versão gráfica do Kata Meteoro, para ver se consegue ele funcionar tal qual foi escrito, sem modificações especiais. E é isso aí, senhores. Até a próxima.